Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Grande prazer ter a sua audiência por aqui nesse domingão maravilhoso. Domingão, dia 4 de maio, hein? 4 de maio. Vamos aqui seguir os nossos trabalhos. Ó, programa de hoje recheado, hein? Recheado. A gente vai começar falando sobre o jogo de ontem, né? O jogo 7 entre Denver e Clippers. Não vai ter tanto assim o que falar, né? Porque o jogo foi um completo amasso, né? Mas vou dar alguns pitaquinhos sobre o jogo. E depois, rapaziada, nós vamos aqui pro preview da segunda rodada dos playoffs, né, velho? Temos aí já 3 séries definidas. Só tem uma, né, que ainda não tá definida, que depende do vencedor de Warriors e Houston de hoje, né? Minnesota tá no aguardo. Mas já temos 3 séries definidas, então eu vou dar a minha opinião sobre essas 3 séries e vou, né, falar um pouquinho sobre as possíveis, né, a possível série, né, entre Minnesota e Houston ou Golden State, né? Eu vou explorar um pouquinho os cenários dessa série. Então, teremos o preview da segunda rodada. E se der tempo, eu falo um pouquinho sobre os 2 jogos de hoje. Né? Teremos a abertura da série entre Pacers e Cavs. E teremos também o jogo 7, né? Entre Houston e Warriors. Então, se der tempo, eu falo sobre esses 2 jogos. Se não der tempo, paciência, né? Não deu. Não deu. Até porque é domingão. E o Switch TV Show de domingo, vocês sabem, é um Switch TV Show mais, né, rapidinho. Mas vamos ver como é que desenrola o programa. Enfim, vamos aqui então começar falando sobre Denver e Clippers. Antes só peço para que você, né, deixe seu like aí, que é importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí com a galera, que é sempre legal para dar essa divulgada no projeto. E vambora, roda a vinheta e vamos falar sobre o jogo 7 que tivemos ontem. O atropelo, né, que tivemos ontem. Bom, como eu falei, o jogo de ontem acabou que não foi tão emocionante como esperávamos, né? Eu mesmo tinha uma expectativa muito alta para esse jogo 7. Eu achei que teríamos realmente uma batalha. Até porque a série em si, ela foi assim, né? Tiveram ali alguns jogos onde um foi muito melhor do que o outro, né? O Clippers teve ali um jogo onde foi bem dominante em relação ao Denver. Assim como o Denver também teve aquele jogo 5, né? Se não me engano. Onde foi bem melhor do que Los Angeles, né? Foi o jogo que o Jamal Murray meteu 40 e tantos pontos. Foi um absurdo. Mas, no geral da série, cara, foram jogos equilibrados, foram jogos pegados, foram realmente batalhas, né? Nível de basquete muito alto, cara, foi coisa linda. Então, a expectativa era que o jogo 7, cara, fosse, né, absurdo, apoteótico e tal. Só que não foi, né? A real é que o equilíbrio do jogo durou até o meio do segundo quarto. Do meio do segundo quarto pra frente, cara, foi um atropelo absurdo do Denver. O Denver não. Sim, não tomou conhecimento do Clippers a partir da metade final do segundo período. Essa é a real. Essa é a real. Né? Já fechou o primeiro tempo vencendo por 11, se não me engano. Vencendo por 11, amassando. E o terceiro quarto foi um completo atropelo. 35-18 na parcial. 35-19, perdão. 35-19 na parcial. E, cara, foi um amasso, mano. Foi um amasso. O Clippers não teve resposta, não teve reação. James Harden não fez nada. Kawhi também não apareceu. Tyronn Lue, pouco menos. E aí, culminou nessa vitória por 19 pontos. 120-101. Denver se classifica para a segunda rodada, vai encarar o Oklahoma, que é uma crueldade com o Denver, né? Pô, os caras se matam, fazem um jogo 7, dominam o jogo 7 depois de uma série extremamente desgastante.
e vão ter menos de 48 horas pra enfrentar o líder do Oeste, que tá descansando, né? Há mó tempão, porque varreu Memphis. É cruel. O playoff ele é cruel, cara. O playoff é cruel. Mas classificou. Ontem eu falei, né, no pós-jogo que foi um jogo muito dos coadjuvantes do Denver, né? Tipo, o Jokic fez um bom jogo, o Jamal Murray fez um bom jogo, mas quem decidiu mesmo a brincadeira foram os coadjuvantes. Foi Aaron Gordon, foi Christian Brown, foi Russell Westbrook, que foi um grande personagem do jogo de ontem, né? Muito enérgico o jogo inteiro, chamando a torcida. Eu falo, cara, o Russell Westbrook, mano, ame ou odeie, ele é um cara que quem tem no time, mano, não tem como, você tem um carinho por ele. Não tem jeito. Claro, você passa raiva quando ele faz as cagadas dele, você passa raiva. Mas quando ele joga do jeito que ele jogou ontem e chama a torcida, irmão, não tem como. Você fica com vontade de, pô, aposentar a camisa do Westbrook. Sabe? Nessas noites, você tem vontade de aposentar a camisa do Westbrook. Porque não tem jeito, velho. Ele inflama, ele chama o jogo. Ele é um cara. Mano, eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu sou muito fã e nessa série, apesar dele ter tido alguns baixos, cara, pra mim, no geral, o Westbrook ele foi muito bem nessa série, tá? Muito bem nessa série. Tirou vantagem do espaço que o Clippers deu pra ele arremessar, matou algumas bolas de três. Algumas bolas de três, ontem mesmo matou mais algumas, inclusive algumas que foram bem importantes ali no segundo quarto, pro Denver dar aquela desgarrada inicial. Defensivamente foi monstruoso. Uma energia, sabe, intensidade incrível. E foi o único cara que, vindo do banco do Denver, conseguiu fazer alguma coisa, né, em todo o jogo. Né? Ele foi disparado o melhor reserva do Denver na série, mas disparado. Então, ele foi muito importante na série. Muito importante. E para além dele, cara, Aaron Gordon fez um puta jogo e fez uma baita série. Christian Brown fez uma baita série e ontem jogou demais também. Então foi um jogo dos coadjuvantes. Foi um jogo dos coadjuvantes. E o louco é que a minha expectativa antes da série começar era de que os coadjuvantes que iriam brilhar seriam os do Clippers. Eu cheguei a falar, né, sobre a vantagem que eu via no Clippers na questão de profundidade de elenco. E a gente não viu isso na série. O único reserva que realmente contribuiu bem foi o Batum. Bogdanovic fez uma série de merda. E o resto ali que entrou não fez nada. Tipo, o Ben Simmons jogou o quê? Uns 2, 3 jogos só, depois não foi mais colocado. Eu nem acho que ele foi tão mal assim, o Ben Simmons, tá? Nem acho que ele foi tão mal assim. E o resto ali, cara, o Chris Dunn fez bons jogos defensivos, mas ofensivamente ele sempre parecia perdido. Sempre parecia que ele não sabia o que tinha que fazer no ataque. Ontem, então, uma bagunça completa. Então, Norman Powell fez uma série muito fraca. Ele teve um jogo bom, foi o jogo 6. O resto, horrível, cara. Horrível, muito abaixo. Cara, é foda. O playoff é isso, mano. O playoff, muitas vezes, ele contradiz tudo que você pensava. Eu achava que o Clippers ia ganhar essa série, mano. Eu vi o Clippers mais forte nessa série. Com o Harden jogando do jeito que tava jogando, com o Kawhi saudável, com os coadjuvantes ali que fizeram uma temporada muito boa. Cara, eu vi o Clippers vencendo, mano. E não aconteceu. Ah, Luiz, mas foi a 7 jogos. Beleza, mas... Cara, olha como foi o jogo 7, mano. Não tem como olhar pra forma como foi o jogo 7 e não, tipo, ficar muito decepcionado com o Clippers, mano. Tem que valorizar a temporada que os caras fizeram, tem que valorizar, né, que eles forçaram o jogo 7, tem que valorizar. Mas, querendo ou não, cara, a última impressão é a que fica, e a última impressão é de um Clippers sendo totalmente amassado. Sem reação.
E isso vai muito, principalmente pro lado do Harden. O Harden é o cara que mais vai sofrer com essa última impressão. Porque se você pega o recorte da temporada inteira do Harden e até o jogo 6 contra, né, até o jogo 6 aí contra Denver, cara, a temporada do Harden era muito boa. Muito boa. Eu falei várias vezes que, e eu mantenho essa opinião, foi a melhor temporada do Harden desde que ele saiu de Houston. Foi o melhor basquete que o Harden praticou pós Houston Rockets. E eu sigo com essa opinião. Só que pelo jeito que terminou, pela última impressão que ele deixou, muita gente vai ter na cabeça que a temporada do Harden foi uma merda. Por quê? Porque a última impressão dele foi o quê? Foi um Harden marcando 7 pontos no jogo 7, errando pra cacete, totalmente desligado e tendo zero poder de decisão. Ah, Luiz, mas foram 13 assistências. Irmão, você viu o jogo? Se você viu o jogo, essas 13 assistências não mudam em nada a avaliação de que o jogo dele foi uma merda. Agora, se você só viu o box score, beleza, aí você vai achar que o Harden jogou bem. Mas se você viu o jogo, cara, foi um jogo horrível do Harden. Horrível. Foi bem marcado? Foi bem marcado, sim. O Denver fez um ótimo trabalho em cima do Harden. Christian Brown na individual, né? O time conseguiu tirar muito das infiltrações do Harden, né? O Harden ontem deve ter achado o quê? 1, 2 drives no jogo inteiro? Se é que achou. Se é que achou. Porque eu de cabeça não consigo me lembrar de drives do Harden. Não consigo. Então, beleza, a marcação foi boa, mas tem mérito da defesa, sim, mas ele em si foi horrível. E o grande agravante nessa questão do Harden é que o histórico dele em jogo 7, cara, depõe muito contra ele, cara. Né? Até peguei os números aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. James Harden em jogo 7, tá? Ele tem, na carreira, tá? Em jogo 7, só 19,3 pontos de média. Ele tem 35% de field goal de média em jogo 7 na carreira, cara. Isso é surreal. E se você puxa de 2020 pra cá, 13,8 pontos com 27,5% de field goal. Mano, é inacreditável. É inacreditável. É o único jogador na história que conseguiu perder jogo 7 por 4 franquias diferentes. E assim, a carreira do Harden, rapaziada, é uma carreira enorme. O Harden, ele vai ser Hall da Fama. Ele vai ser Hall da Fama. Tipo, o Prime do Harden, eu já falei isso várias vezes. Foi um dos primes mais absurdos que eu já vi. Talvez tenha sido o mais absurdo que eu já vi. O Prime Harden de 17 até 2019, mais ou menos, mano, foi uma entidade que baixou na NBA. Era uma coisa que você não conseguia explicar, o Prime Harden. Tipo assim, a experiência Prime Harden era de você colocar um jogo do Houston e esperar o Harden marcar 50 pontos, porque isso ia acontecer. A dúvida nos jogos do Houston na época era se o Harden ia marcar 50 ou 40 pontos. E tinha noites que ele superava, que ele metia 60. Eu lembro de, acho que foi contra San Antonio, ele meteu um triple-double de 60 pontos. Não foi contra San Antonio? Ou tô enganado? Acho que foi em San Antonio, lá no Texas, lá no... Foi em Houston, inclusive, o jogo. O Houston jogou de preto. Posso ter enganado, mas eu acho que foi o jogo de 60, foi um triple-double de 60 pontos. Essa era a dúvida. Não era se ele ia marcar 20, 25. Não, era pô, vai ser 40 ou 50 hoje, hein? Pô, vai ser triple-double de quantos pontos hoje? Essa era a dúvida. Entendeu? Foi uma coisa impressionante. Só que, infelizmente, essa carreira enorme que o Harden tem, ela tem uma mancha. Que é os jogos 7. Que é as pipocadas dele em jogo 7. E não tem como fugir disso. É pipocada. É pipocada. Porque olha o que ele fez no jogo 6. Olha o que ele fez no começo da série. O começo da série do Harden foi muito boa.
E aí você vai pro jogo 7, fora de casa, com pressão, some. Some. O retrato do jogo 7 do Harden é o terceiro quarto. Eu te desafio a lembrar de uma jogada do Harden no terceiro quarto desse jogo. Uma jogada. E eu não tô falando jogada boa. Qualquer jogada. Jogada ruim, jogada boa. Erro ou acerto. Você não lembra. Por quê? Porque ele sumiu. Ele sumiu. Ele jogou uma bomba de fumaça e sumiu. Então, é uma pena, cara, mas é uma realidade. O Harden, ele é um cara que em jogo 7 não consegue jogar. E querendo ou não, numa carreira tão vitoriosa de vitórias acumuladas, de recordes quebrados, essa é uma mancha gigante, cara. É uma mancha gigante. E explica muito o porquê dele nunca ter sido campeão. Porque a partir do momento que você é um Harden e é um cara que centraliza tanto o jogo em você, se você não performa nesse tipo de palco, você não vai conseguir ser campeão. Você não vai. Uma coisa é um coadjuvante sumir em jogo 7. Beleza, você consegue contornar isso. Agora, quando é um protagonista, quando é o sistema sumindo em jogo 7, fudeu, seu time tá na merda. Seu time tá na merda. Por quê? Porque é uma bola de neve. O Harden tá mal, consequentemente, o ataque não vai fluir bem. Cara, a atuação ofensiva ruim do Zubat de ontem, ela é total culpa do Harden. Por quê? Porque o jogo do Zubat, ele depende do Harden. Ah, Luiz, mas aí o Zubat tinha que mudar o jeito dele de jogar. Irmão, você tá achando que o Zubat é o Jokic? O Zubat não é o Jokic. O Zubat é um pivô que, cara, ele vai produzir se ele for bem alimentado, se ele for bem, né, acionado. Quando ele não é, ele não vai produzir. Por quê? Porque ele não é o Jokic. Então, o Zubat ter ido mal foi por culpa do Harden ter ido mal. Porque é aquilo. Quando o Zubat joga bem, todo mundo fala, tá jogando bem por causa do Harden. O Harden é pica, olha como o Harden faz o Zubat jogar bem. Aí quando o Zubat joga mal, aí o Harden não tem. Aí não pode culpar o Harden. Calma aí também, né? Calma aí também. Vamos ser coerente. Vamos ser justo. Vamos ser justo. Então, tudo vai mal quando o cara que é o seu protagonista não vai bem. E o Harden, ele nunca vai bem em jogos 7. E aí você resgata aquela fala daquele jornalista, né? E falou que o Harden não é o sistema. O Harden é o problema. Perdão, tive que espirrar aqui. Aquela fala, querendo ou não, agora parece a coisa mais certa do mundo. É foda, cara. Foda e não tem como, cara. Na lista de culpados pela eliminação, mano, o Harden vai estar no topo. Não vai ter jeito. Ele é o único culpado? Não. O Kawhi poderia ter jogado melhor ontem. Não vou ao extremo em falar que ele foi mal, não acho que ele jogou mal, mas ele poderia ter aparecido mais. Poderia ter aparecido mais. Norman Powell fez uma série de merda. Bogdanovic foi horroroso. O Tyronn Lue fez um trabalho muito ruim ontem. A série do Tyronn Lue eu achei boa. Eu achei que ele fez bons ajustes durante a série. Mas ontem ele foi mal. Ontem ele não conseguiu ajustar o time, os timeouts não tiveram nenhum efeito. Ontem ele pareceu o Doc Rivers. Ontem ele tava parecendo o Doc Rivers. Pediu um timeout e o time voltava pior. Né? Tanto que a derrocada do Clippers veio depois do intervalo. Tomou a run de 7-0, ele pediu tempo, na volta a run virou 15, 16, 18-0. Então Tyronn Lue fez um trabalho ruim no último jogo. Mas, pra mim, nada foi tão danoso pro Clippers ontem do que a atuação apática do James Harden. Então, pra mim, o maior culpado foi o Harden, querendo ou não. Aí eu vou de Tyronn Lue, fez um péssimo desempenho no jogo 7. E aí você tem que colocar os coadjuvantes do Denver, porque a culpa também é do Denver, né, no caso. Não é que o Clippers perdeu pra si mesmo, perdeu porque tinha um Denver jogando pra caralho. Então você coloca os coadjuvantes do Denver,
que foram muito melhores do que os do Clippers. Você coloca o Jokic, que mesmo fazendo um jogo abaixo, cara, conseguiu matar bolas importantes, gerou jogo, e a série do Jokic foi colossal, mesmo sendo bem marcado pelo Zubat. Mas mesmo assim ele jogou pra caralho. Você tem que colocar o Jamal Murray como culpado pela eliminação do Clippers, porque olha o que ele fez no jogo 5, cara. Olha a série dele. Foi a melhor série do mundo? Foi a série mais consistente do mundo? Não. Mas ele foi decisivo. Ele foi decisivo. E ontem ele jogou bem, né? Ele jogou bem. Então, tem outros culpados, mas pra mim o maior culpado, infelizmente, é o Harden. Que eu defendi a temporada inteira. Cara, assim, fãs do Harden, vocês podem falar o que quiser de mim. Mas se tem um cara que aqui no YouTube defendeu o Harden, falou bem dele, enalteceu o Harden, fui eu. Só puxar aí, cara. Eu devo ter feito, sei lá, uns 15 vídeos falando sobre o quão legal era ver o Harden jogando bem. Sobre o quão boa era a temporada do Harden. É só puxar. Mas eu não posso negar, eu não posso ignorar o que ele fez ontem. Ou o que ele não fez ontem. Então sim, o Harden foi culpado. O Harden foi culpado. Então, é foda, cara. Eu fico triste porque pô, mano, eu gosto muito do Harden, velho. Eu sou fã dele. Assim, é um dos caras que mais marcou a minha vida de fã de basquete, assim. Quando eu lançar o meu livro, Memórias do Swish, vai ter ali o capítulo James Harden. Vai ter o capítulo James Harden. Porque ele me marcou muito, cara. Ainda mais porque foi uma época ali, 2017, 2018, que Thunder e Houston, cara, eram jogos muito bons. Era o Westbrook MVP contra o Harden buscando o MVP dele. Sabe, eram embates muito bons. E mesmo eu, muitas vezes, torcendo contra o Harden, porque era meu time, pô, quero que o Harden se foda contra o Thunder. Mas mesmo torcendo contra, eu admirava pra caralho. Falava, putz, esse cara joga muito. E ele veio do meu time. Foi o Thunder que draftou o Harden. Então, eu gosto muito dele. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Harden. Muito boa. Mas, infelizmente, ele tem essa chaga na carreira dele, que são os jogos 7. Que são os apagões em jogos 7. E ontem foi mais um deles. Né? Ontem foi mais um deles. Então, Clippers tá fora. Denver segue. E vai encarar o meu, o seu, o nosso Tandão Galáctico na segunda rodada. E por falar em segunda rodada, deixa eu até já tocar aqui a vinhetinha. Vamos para a prévia, para o preview da segunda rodada dos playoffs da NBA. Bom, rapaziada, temos já 3 séries definidas, né, da segunda rodada. Temos Celtics e Knicks, Thunder e Denver, e Cleveland e Pacers, né? Falta definir somente o adversário do Minnesota, que vai ser ou Golden State ou Houston Rockets, depende de quem ganhar o jogo 7 do domingo. Porém, já dá pra gente fazer o preview, porque já tem 3 séries definidas. E aí a série do Minnesota, eu vou aqui projetar aí os cenários tanto contra Golden State, tanto contra Houston, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o preview com as 2 séries definidas do leste. E aí eu vou começar com a que vai ter o seu início aí no domingo, que é Pacers e Cavs. Essa é uma série que, na minha percepção, tem tudo pra ser talvez a série mais divertida dessa segunda rodada. Por quê? Porque são 2 ataques muito bons, são 2 times que têm execuções ofensivas excelentes. São 2 ótimos treinadores, Carlisle de um lado, Kenny Atkinson do outro. São 2 times que têm jogadores dinâmicos, jogadores muito explosivos, né? Como o Tyrese Haliburton, como o próprio Donovan Mitchell, Siakam, Evan Mobley, Darius Garland, enfim. É uma série que tem tudo pra ser bem legal, cara. Pelo entretenimento, essa série tem tudo pra ser talvez a que mais gere entretenimento nessa segunda rodada.
E é engraçado, porque o que eu acho que vai definir essa série, e o que me faz colocar um time como mais favorito do que o outro, é exatamente o outro lado da bola, que é a defesa. São dois ataques excelentes. São dois ataques muito bons. Cavs é o melhor ataque da NBA. Tanto que na série contra Miami, os caras tiveram a marca absurda de 138,4 pontos a cada 100 posses. Pô, é uma coisa absurda o que o Cavs fez contra Miami. E a temporada regular do Cavs ofensiva foi fantástica. E a do Pacers também. Apesar do ataque do Pacers não ter sido tão espetacular como foi na temporada passada, ainda assim foi um ataque muito bom e fez um trabalho muito bom contra Milwaukee. Porém, o que eu acho que pode definir, e o que eu acho que vai definir, né, melhor dizendo, a série, é a defesa. E aí, eu tô muito com a defesa de Cleveland, tá? A defesa do Cleveland, apesar de não ser a grande força do time, é uma defesa que na regular, cara, figurou entre as 12, 11 melhores da temporada. É uma defesa que tem o DePoy da temporada, é o Evan Mobley. É uma defesa que tem DeAndre Hunter, que tem Jarrett Allen, além do Evan Mobley. Tem dois elos fracos ali que são Garland e Mitchell, são dois caras questionáveis na defesa. São caras questionáveis. E é onde o Haliburton, por exemplo, pode se criar. Pode se criar pra cima dos dois. Porém, cara, é uma defesa que tem mais peças pra impactar do que a defesa de Indiana. É uma defesa que tem ali um Nembhard, que tem ali um Nesmith, que tem ali um Siakam, mas para muito por aí. Para muito por aí. E o sistema defensivo do Kenny Atkinson, ao meu ver, é melhor do que o do Carlisle. Tanto que contra Miami, cara, o Cavs segurou o Heat a menos de 96 pontos de média. Foi a segunda melhor defesa da primeira rodada, atrás da do Celtics, que enfrentou um ataque nulo que era o do Magic. Todo respeito ao Magic. Então, eu acho que pela combinação ataque de elite e uma defesa boa, eu acho que o Cavs é favorito nessa série. Vai ter ainda a questão do mando de quadra, que tem um valor muito grande. Então, eu sou mais Cleveland nessa série. Acho que Indiana vai conseguir ganhar um ou dois joguinhos. Vai ter aquela noite onde o Nesmith, onde o Nembhard, onde o Siakam vão matar bolas de 3, onde o Haliburton vai distribuir 15, 16 assistências, onde o Miles Turner vai matar 3, 4 bolas. Vai ter essas noites. Mas eu acho que serão no máximo 2. Por isso que eu acho que Cleveland vence em 6, tá? Pelo ataque de elite e pela defesa que na minha percepção é melhor do que a de Indiana e pelo mando de quadra, eu vou de Cleveland em 6 jogos, tá? Então, é Cavs em 6. É Cavs em 6. E Knicks e Celtics, a outra série, essa é uma série que eu acho que tende a ser boa, tende, né, a ser equilibrada, mas eu acho que tem um fator que vai pesar muito, que é a parte física. O Knicks, cara, teve 3 jogadores no top 5 de mais minutos jogados por jogo na temporada regular. 3 no top 5. Josh Hart, que foi o líder, Mikal, que foi o terceiro, e Anunoby, que foi o quinto. Então são 3 caras que durante a regular tiveram uma carga de minutos absurda. Absurda. E no playoff, as coisas não estão sendo tão diferentes. O Anunoby foi o que teve a segunda maior minutagem da primeira rodada. E o Brunson teve a 8ª. Os dois passando dos 40 minutos. Então a gente tá falando de um quinteto que tá absurdamente desgastado fisicamente. E é um quinteto que tende a ter uma carga de minutos ainda maior contra Boston. Porque o Thibodeau, primeiro, ele não tem tantas opções assim no banco e ele parece que não confia nas opções que ele tem. Então, a tendência é que o quinteto do Knicks, Brunson, Mikal, OG, Hart e Towns, a tendência é que esse quinteto passe dos 40 minutos em todos os jogos.
Em todos os jogos. E aí, enfrentando um time como o Celtics, que é um time absurdamente dinâmico, com jogadores que são extremamente intensos, e é um time que tem mais opções pra rodar, e enfrentando esse time, né, com esse time tendo o mando de quadra, tendo a vantagem da torcida, cara, a chance da parte física estourar no Knicks é muito grande, mano. É muito grande. Não se surpreendam. E aí eu vou torcer pra que não, vou bater na madeira. Mas não se surpreendam se o Knicks perder uns 2 jogadores aí por lesão. Tá? Não se surpreendam. Porque, velho, é muitos minutos, cara. E uma coisa é você ter essa minutagem contra um time que não tem tantas opções assim. Porque você acaba conseguindo esconder alguém na defesa. Você consegue esconder um Brunson em alguém. Você consegue esconder um, sei lá, um Towns em alguém. Né? Contra o Celtics não tem essa, meu guerreiro. Todo mundo defende pra caralho. Todo mundo bota pressão no ponto de ataque. Todo mundo vai te pressionar. E não é que vai ser um te pressionando o jogo inteiro. Vão ser vários. Por exemplo, Brunson. O Celtics vai poder colocar o Derrick White no Brunson. Vai poder colocar o Jaylen Brown no Brunson. Inclusive é um matchup que eu acho muito bom pro Celtics. Se eu fosse o Mazzulla, eu tochava o Jaylen Brown no Brunson em toda a posse defensiva. Tá? Quando o Drew Holiday voltar da lesão na coxa, vai poder colocar o Holiday também. Holiday esse que também vai poder marcar o Towns, porque o Holiday ele é muito bom marcando o pivô. E aí no Towns você vai poder colocar o Holiday em situações ali no post. Você vai colocar o Porzingis, que tem tudo pra fazer um ótimo trabalho contestando os arremessos de fora do Towns. Você vai poder colocar o Horford, que tá fazendo um trabalho muito bom nesse playoff. O velho tá jogando pra caralho. Fora que você ainda tem Jason Tatum, que pode ficar no Towns em algumas trocas. O próprio Jaylen Brown. E aí você tem vindo do banco um Peyton Pritchard que pegando o quinteto cansado do Knicks, pô, mas vai botar vai fazer uma fumaça absurda. Então, cara, o Celtics tem uma gama de possibilidades pra desgastar ainda mais esse quinteto do Knicks, que é uma coisa fenomenal, assim. É um absurdo. É um absurdo. Tatum e Brown, cara, o que esses dois vão desgastar o Mikal e o Anunoby vai ser um absurdo, assim. O Mikal e o Anunoby, eles vão precisar, cara, botar o card em dia ali legal, porque Tatum e Brown vão fazer uma bagunça absurda. Então, essa parte física do Knicks é o que eu acho que vai ser o calcanhar de Aquiles de Nova York, cara. Acho que o Knicks tem condições de vencer 1 ou 2 joguinhos, por isso que eu acho que vai ser uma série que vai a 6. Mas no fim, vai dar Celtics, cara. Na minha concepção. Vai dar Celtics. O Knicks tem ferramentas pra talvez machucar o Celtics? Cara, tem. Tipo, se o Towns tiver um aproveitamento muito bom pra 3, se o Jalen Brunson fizer jogos espetaculares, que eu acho que ele vai fazer, tá? Porque ele é um playoff performer absurdo. Cara, talvez o Knicks consiga ferir um pouco a defesa do Celtics. Vai ter o jogo da feijuca do Celtics, isso é um fato. Vai ter um joguinho onde o Celtics vai jogar de salto alto e vai tomar taca. Mas eu consigo ver o Celtics tendo muito mais ferramentas pra machucar o Knicks do que o contrário. E o Celtics joga em casa. Vai ter o mando de quadra. Então, pra mim, o Celtics é bem favorito, na minha opinião. É bem favorito mesmo. E dependendo de como for o desgaste físico do Knicks, se o Knicks perder um cara desse quinteto, independente de quem seja, tá? Se perder um cara desse quinteto, e dependendo de quando for essa perda, cara, a série pode terminar até em 5. Pode terminar até em 5. Mas eu vou fechar Celtics em 6. A única preocupação que eu tenho com o Celtics, sério mesmo, a única preocupação que eu tenho é o pulso do Jason Tatum. Tipo, contra Orlando não foi um problema, mas talvez, sei lá, com mais desgaste, talvez possa virar um problema. Mas tirando o pulso do Tatum, não tem nada que me preocupe em relação ao Celtics. Ah, Luiz, mas e o Holiday fora? Ah, o Celtics consegue achar alternativas. Ah, o Celtics consegue. O Celtics consegue. Então, pra mim o Celtics é bem favorito, cara. Todo respeito ao Knicks, mas pra mim o Celtics é bem favorito. E a parte física é o que mais vai pegar na minha opinião. É o que mais vai pegar. Então, pra mim, no leste é isso. Pra mim, Cavs passa em 6
E o Celtics passa em 6. Se alguém do Knicks machucar, em 5. Em 5, tá? E aí, indo aqui pro Oeste, só tem uma série definida, né? Que é Denver e Thunder. Minnesota, a gente vai ter que esperar. Mas, assim, só dando uma geralzinha rápida sobre os cenários para Minnesota, eu vejo Minnesota sendo favorito contra qualquer um dos dois. Seja Houston, seja Warriors, tá? Pra mim, Minnesota... Eu vou de Minnesota contra qualquer um dos dois. O que eu acho que pode gerar mais dificuldades para Minnesota é Houston. Pela questão das opções defensivas. É um time mais jovem, é um time mais intenso, é um time que tem ali um Aman Thompson que pode, né, fazer um bom trabalho ali no Anthony Edwards. Tem o... Pô, tem Dillon Brooks, tem Tari Eason, enfim. Tem caras que podem botar pressão ali no ponto de ataque e gerar dificuldade na criação de Minnesota. Mas ainda assim, eu acho que o Minnesota tem mais time, né? Por exemplo, a estratégia que tá dando super certo contra o Warriors, que é a estratégia de Steven Adams e Şangün juntos nessa lineup com 2 bigs, é uma estratégia que não vai dar certo contra a Minnesota. Porque beleza, você vai colocar Adams e Şangün. Sabe o que o Chris Finch vai fazer? Vai colocar o Gobert e vai colocar o Julius Randle ali. E vai falar, o Randle, puxa o Steven Adams pro perímetro. Espaça, joga espaçado, joga no corner. Ou ele vai tirar o Steven Adams, ou ele vai tirar o Şangün do garrafão. E aí vai ser inviável pro Ime Udoka manter essa lineup. E se não for o Randle, e se não for o Gobert, ele vai tirar o Gobert, vai botar o Naz Reid ali. Vai forçar um dos bigs de Houston de sair do garrafão. E aí qualquer um dos dois fora do garrafão, eles não rendem. Não faz sentido manter. Então o Udoka não vai poder ficar jogando com 2 bigs toda hora. Porque não vai dar certo, não vai ter efeito. Aí você vai ter o McDaniels, que pode fazer um trabalho excelente em cima do Jalen Green. Jalen Green que tá, né, fazendo uma série horrível, né? Você tem Anthony Edwards ali. E tendo o Aman Thompson que não faz nada, assim, com todo respeito, assim, não é que não faz nada, vai, mas é um cara que não tem tantas ferramentas ofensivas. Então, pra marcação de Minnesota, cara, Houston não vai ser uma ameaça tão grande, ao meu ver. Eu acho que Houston pode ser uma ameaça na defesa, pelas peças que tem, mas ofensivamente eu não vejo Houston tendo poder de fogo pra gerar dificuldade pra Minnesota. Minnesota conseguiu não ter dificuldade com Luka e LeBron, porra. Entendeu? Então, eu acho que o encaixe contra Houston é bom, apesar de ser um encaixe um pouco mais difícil, né? Mas, assim, comparando o encaixe contra Houston e Warriors, eu acho que o encaixe contra Houston é um pouco mais difícil. Mas ainda assim, eu acho o Minnesota favorito. Eu acho que o Minnesota tem mais peças. E contra o Golden State, eu acho o Minnesota bem favorito, tá? Contra Houston, eu iria de 6 jogos contra Houston. Contra o Warriors, pra mim é 5. Pra mim é Wolves em 5 contra o Warriors. Ah, Luiz, por quê? Primeiro, opções defensivas pra colocar em cima de Butler e Curry. Minnesota tem Jaden McDaniels, Minnesota tem o Anthony Edwards, fez uma baita série defensiva. Uma baita série defensiva contra o Lakers e desde o playoff passado ele já se provou um defensor muito bom. Você ainda tem DiVincenzo, que é um ótimo defensor. Você ainda tem o Julius Randle, que fez uma baita série defensiva contra o Lakers, tem que ser falado também. Então, assim, defensor pra jogar em cima de Curry e Butler, Minnesota tem. Garrafão. Se o Golden State tá sofrendo com Steven Adams e Şangün, você acha que eles não vão sofrer com o Randle, com o Gobert e com o Naz Reid rodando com os dois? Puta que pariu. Puta que pariu. O que Minnesota vai dominar os rebotes é inacreditável. É inacreditável, né? Então, Garrafão vai sofrer o Golden State contra Minnesota. E aí eu te pergunto, quem que o Golden State vai colocar em cima do Anthony Edwards? Vai colocar o Butler pra ficar no Anthony Edwards? Vai colocar o Draymond Green? E no Randle? Pela questão de tamanho, o correto seria ser o Draymond Green no Julius Randle. E aí você vai colocar o Butler no Randle. Aí o Randle vai ter a vantagem física. No cenário de você colocar o Draymond Green no Anthony Edwards. Outra coisa, Mike Conley.
Cara, assim, vou te falar, o que o Mike Conley vai se esconder no Podziemski, no Buddy Hield é brincadeira. E aí toda hora o Mike Conley vai estar ali, descansadinho, matando bolinha. Por quê? Ele não vai ter desgaste na defesa. Ele não vai ficar marcando o Curry. Quem vai ficar no Curry vai ser ou o McDaniels em algumas posses ou o próprio Anthony Edwards. Então, pra mim, cara, o encaixe contra Minnesota é muito duro pro Golden State, mano. É muito. Fora a questão de banco, né? Eu sou muito mais o banco de Minnesota com Alexander Walker, de Vincenzo e Nasri do que o banco do Warriors. Né? O banco do Houston é melhor. O banco do Houston é melhor. Então, assim, pra mim, em ambos os cenários, o Minnesota é favorito. Contra Houston, eu acho que é uma série um pouco mais difícil. Mas ainda assim, pra mim é. Minnesota e Houston, pra mim é Minnesota em 6. Minnesota e Warriors, pra mim é Minnesota em 5. Tá? Então, pra mim, Minnesota passa de qualquer um dos dois. E, obviamente, é só minha opinião, tá, gente? Eu não tô aqui cagando regra. É só o que eu acho, é a forma como eu observo os confrontos. Tá bom? Enfim. Então, sobre as possibilidades, né, contra Minnesota é isso. Sobre Denver e Thunder, que é a série que tá definida, cara, é outra série que eu acho que a parte física vai pegar bastante, porque Denver teve que ir a 7 jogos contra o Clippers. Beleza, o último jogo foi tranquilo e tal, mas teve que jogar. E Denver vai ter menos de 48 horas pra jogar o jogo 1 em Oklahoma. Né? E enquanto o Denver tava se matando contra o Clippers, o Thunder tava descansando de boinha, porque varreu o Memphis. Né? Então, o Denver, desgastado fisicamente, com o Michael Porter Jr. sem um ombro, vai pegar um Thunder descansado e um Thunder que, taticamente, tem várias opções pra dificultar a vida do Denver. Por exemplo, o Thunder vai ter uma coletânea de defensores de perímetro pra jogar em cima do Jamal Murray. E são defensores de perímetro de elite. O Thunder pode colocar em cima do Murray Dort, Caruso, Shai, Jalen, Kayson Wallace. Pode escolher. Pode escolher. Então, matchups pro Murray não vão faltar. Pressão no ponto de ataque não vai faltar. E vocês devem se lembrar que na série do ano passado, entre Minnesota e Denver, uma das coisas que mais machucou a equipe do Denver foi a pressão que Minnesota executou no ponto de ataque. Foi a pressão em cima do Murray, foi os turnovers forçados. E o Thunder é o time que mais força turnovers na NBA. E você cometer turnover contra o Thunder é suicídio. Você vai tomar ponto de transição a rodo. A rodo. Então, esse é o primeiro fator. O Thunder tem um leque de opções para pressionar o Jamal Murray. Outro ponto. Hartenstein e Chet. O Thunder tem dois bigs que são excelentes dos dois lados da quadra. Que, beleza, nenhum deles é tão físico como o Zubat. Mas são caras que podem dificultar a vida do Jokic. Podem atrapalhar o Jokic. Podem atrapalhar. Fora que o Thunder pode fazer o que o Lakers fez na regular, naquele jogo onde o Lakers anulou o Jokic, que é rodear o Jokic de marcadores. O Thunder pode colocar, por exemplo, o Lugan Dort para fazer o combate inicial com o Jokic e ficar pressionando, tentando roubar a bola, e rodear ali Shai e Jalen para forçar o turnover. Então eu acho que o Daigneault tem peças suficientes para fazer um bom trabalho em cima do Jokic. Acho que o Jokic vai ter uma série muito boa, tá? Porque o grande trunfo do Jokic é a forma como ele explora dobras e como ele explora confrontos no post. Mas eu acho que o Thunder pode, em jogos específicos, tirar um pouco desse raio de ação, limitar pelo menos um pouco o raio de ação do Jokic. O banco do Thunder é muito superior. E aí, pegando o quinteto do Denver cansado. E detalhe, tá? Eu tô falando do quinteto do Knicks, que se desgastou pra caralho. Irmão. O Denver. O Murray, por exemplo, na primeira rodada. Ele foi o cara que mais teve minutos. Tá? Em média. O Jokic também. Tinha até puxado aqui os números. Cadê?
Aqui, ó. Jamal e Jokic, os dois jogaram mais de 40 minutos por jogo nessa primeira rodada. E o Aaron Gordon jogou 38, 39 de média. Então você tem 3 caras com desgaste físico grande. Você tem o Michael Porter Jr. sem um ombro. E você tem um banco que se resume ao Russell Westbrook. Inclusive, uma baita história dessa série é o duelo Westbrook contra o Thunder, né? Eu tô bem curioso pra ver como que vai ser a recepção da torcida do Thunder pro Westbrook. Vai ser emocionante. Eu vou chorar. Se a torcida começar a aplaudir o Westbrook, eu vou chorar. Eu vou chorar, não vou aguentar. Não vou aguentar. Então é uma história legal de se acompanhar, além da história, obviamente, do confronto entre os, né, favoritos ao MVP. Jokic de um lado, Shai Gilgeous-Alexander do outro. Enfim. Então, tem essa questão do banco curto, do Denver, que é uma questão. O Thunder, cara, enquanto o Denver vai estar ali com o quinteto morto em quadra, cansado, o Thunder vai estar colocando o Caruso pra jogar, vai estar colocando a Isaiah Joe, vai estar colocando Aaron Wiggins pra jogar. Pô, vai ficar complicado. A parte física do Denver vai pegar bastante. Vai pegar bastante. E uma outra questão. Quem que vai ser colocado no Shai? Vai ser o Kayson, vai ser o Christian Brown? Cara, o Shai é um jogador muito diferente do Harden. Os drives que o Shai consegue, o step back no mid-range, a forma como o Shai usa o corpo dele pra, né, forçar o contato e ir pro lance livre, cara, são coisas que o Christian Brown vai ter uma dificuldade de lidar. Fora que, diferente do Harden, o Shai é um cara que na defesa ele vai entregar pra caralho. É mais um cara que vai poder ser usado no Jamal Murray em situações ocasionais. Então, cara, assim, eu acho que o Denver é um time bom, eu respeito muito o Denver, tá? Mas contra o Thunder, eu acho que a vida do Denver vai ser bem difícil. Eu cheguei a falar, né, que pra mim o confronto mais difícil pro Thunder seria com o Clippers. Pelas opções de matchup que o Clippers tinha e pelo banco. Né? Acabou que se provou que o banco do Clippers não era tão bom quanto, né, a gente achava. Mas eu achava que o Clippers seria um confronto mais difícil pro Thunder. Né? Denver, e eu falo isso com todo respeito ao Denver, repito. E aqui quem tá falando não é o CPF, é o CNPJ, tá? Eu acho que o Thunder tem muitas alternativas. Muitas alternativas. Denver tem ferramentas pra machucar o Thunder? Tem. O jogo de 2 homens entre Jokic e Murray pode gerar uma dificuldade grande pro Thunder, né? Mas tem que ver o quão bom vai estar o Murray na série, porque, cara, ele vai sofrer, vai cansar. Ele vai cansar. O Thunder vai cansar muito o Jamal Murray. Mas, enfim, é uma estratégia que pode dar certo. O jogo de 2 homens entre os dois sempre funciona. O Aaron Gordon pode ser um cara perigoso. Os cuts dele ali nas costas do garrafão, cara, isso pode machucar muito o Thunder. É. Mas, sinceramente, tirando isso, cara, eu realmente vejo o Thunder tendo muita chance de fechar essa série em 6 jogos. Tá? E lembrando, o Thunder tem um mando de quadra. Então, assim, eu realmente acho que o Thunder leva. Pra mim é 6 jogos, tá? Pra mim é Thunder em 6. Pra mim é Thunder em 6. Então, pra mim é isso. Pra mim passam Cavs e Celtics. Então teremos essa final. A reedição, né? Não, reedição não, né? Eu ia falar a reedição das finais de conferência do ano passado, mas quem passou foi o Pacers. Mas é a reedição de algumas finais de conferência que a gente teve, né? Celtics e Cavs se enfrentaram algumas vezes em finais de conferência, né? Na época do LeBron e tal. Teve aquela lendária, né? Onde o Tatum posterizou o LeBron. Aquela série foi pica. Então a gente vai ter aí Cavs e Celtics voltando a se enfrentar, pelo menos na minha projeção. E do outro lado teremos Thunder e Minnesota. Cara, essa série vai ser pica, essa série, tá? Essa série vai ser braba. Vai ser braba se acontecer. Então, é isso. Esse é o meu preview da segunda rodada. Concorda? Discorda? Fica à vontade, o comentário tá aí. E o programa de hoje é isso, tá? Realmente não vai dar tempo de falar sobre os 2 jogos de hoje, porque já tá dando quase 50 minutos de programa. Mas só rapidinho aqui, ó. Pacers e Cavs, esse primeiro jogo, vai ser bem legal pra ver o quão engajados defensivamente Garland e Mitchell vão estar.
dependendo de como eles estiverem engajados, pode ser que o Pacers surpreenda hoje. Né, com o Haliburton ali, e vai depender também de como vai estar o aproveitamento de Nesmith, de Nembhard, de Siakam ali pra 3. Mas o engajamento defensivo de Mitchell e Garland é um ponto pra ficar de olho nesse jogo. E em Warriors e Houston é ver como que o Warriors vai lidar com Steven Adams e Şengün. Até agora não conseguiu lidar. Até agora tá sofrendo e vai jogar fora de casa. Hoje talvez eu esteja pendendo mais pro lado de Houston. No jogo de hoje, tá? Mas fiquem de olho. Curry e Butler num jogo 7 é um trunfo grande que o Warriors tem. Eles podem fazer a diferença. Ficar de olho nisso aí. E é isso. Né? Obrigado a todos aí pela audiência. Tamo junto. Nos vemos aí no decorrer do dia com, né, os pós-jogos, né, que vão sair. E obrigado. Obrigado aí a todo mundo. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Bom domingo e tchau.